Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Superman Absoluto, edição número 8. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito esse trabalho. Vamos relembrar que na última edição vimos a história de Brainiac e ele acabou descobrindo a fraqueza de Superman, a radiação emitida por Krypton, em seus últimos momentos. Além disso, vimos que ele construiu seu lacaio para mandá-lo atrás de Superman. E agora vamos ver o desenrolar desses fatos. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Em meio a uma explosão de energia e caos, um agente da resistência Ômega é abatido brutalmente por Ra's al Ghul, um titã corporativo com sede de sangue, discursando como um CEO diante de acionistas e assassinando como um veterano de guerra. Ele não apresenta relatórios. Ele impõe terror, ameaçando matar o agente para a diversão de seus acionistas. Ra's desfere golpes impiedosos enquanto narra a trajetória da empresa Lazarus Corp, como uma fábula sombria. Cada palavra sobre expansão global vem acompanhada de sangue e ao som da carne sendo esmagada. Ele revela sobre o poço de Lázaro, enquanto ele se ativa em poder máximo. Outro inimigo tenta reagir, mas é rapidamente finalizado. Ra's relembra sua origem cruel, afirmando que seu império nasceu da dor, forjado há séculos com sangue indígena, e agora renasce com o mesmo ferro e ódio. A promessa? Ressuscitar o mundo, mesmo que isso signifique destruí-lo antes. O combate continua, espadas cortam o ar e o símbolo de Lazarus brilha. Ra's vê sua empresa não como uma corporação, mas como um dogma, uma fé a ser imposta à força. Ele crê ser o único capaz de curar um planeta que, para ele, está apodrecido. E para isso, o sangue de inocentes não é o custo, é investimento. Vemos que o soldado se transformou em um bebê ao ser afetado pelo poço de Lázaro. Com o bebê nos braços e um delírio nos olhos, Ra's declara sua nova identidade. Não mais como cabeça do demônio, mas como cabeça de Deus. Um salvador autoproclamado, disposto a curar a terra, sacrificando tudo, até mesmo a criança que ele carrega. Porque, segundo ele, a cura exige sacrifício. No alto de sua torre, Raz entrega o bebê ao abismo e, num sussurro sombrio, revela seu único arrependimento: não ter um filho para continuar o seu legado de horror. Mas o gesto é simbólico, um batismo de destruição. O mundo dele começa agora sem piedade. As luzes da cidade brilham sobre a sombra da corporação Lazarus. Seus letreiros anunciam esperança, mas seus corredores escondem morte. A nova era começa em Metrópolis e Raz se despede dos acionistas com uma promessa perversa. Lazarus significa salvação. Lazarus significa esperança. Enquanto isso, longe dali, em Smallville, Kansas, Kal-El visita Marta em uma casa de repouso. Ele tenta despertar memórias com conchas dos oceanos, gestos simples, humanos, mas a demência roubou o reconhecimento. A dor do reencontro é cortante e solitária. Superman é confundido com Jonathan. Kal tenta explicar, mas a mente de Marta já não está mais ali. O momento íntimo se transforma em confusão e medo. Ela grita por socorro, enquanto o homem mais poderoso da Terra percebe o quanto está impotente diante da fragilidade humana. Nas ruas de Smallville, Kal caminha cabisbaixo. Lois o confronta. Ela tenta explicar que está ali como pessoa, não como agente. Também surge um dos agentes do Omega Man, tentando recrutar Superman para seu lado. Mas o rancor e a dor de tudo que Lazarus tirou da cidade pesam. O clima entre eles todos ali é de tensão e de um passado que nunca cicatrizou. Lois cospe verdades com raiva contida contra o agente dos Omega Man. Ela lembra cada tragédia estranha da cidade e como cada uma delas foi impedida misteriosamente. Ela sabe que Kal está ligado a tudo isso e grita: Lazarus roubou o seu lar.
Ele não pertence mais a lugar nenhum, e talvez nem a ninguém. Ela só quer saber se ainda existe um Superman ali. O confronto escala. O agente Ômega acusa Lazarus de destruir Smallville. Lois não recua. Os dois trocam acusações inflamadas até que Kal explode. Estou aqui por causa dele, referindo-se ao pacificador que apareceu ali. A dor explode em sua voz. Ele quer impedir a si mesmo de cometer um assassinato. Mas é tarde demais. Kal foi atingido por um tiro. O sangue jorra, enquanto Lois e o agente Omega Man procuram desesperadamente o atirador. O inimigo está nas sombras, mas suas intenções estão escancaradas: eliminar Kal-El. Ferido e cambaleando, Kal tenta se manter em pé. O Omega Man o segura. Lois entra em pânico. Helicópteros se aproximam. Soldados descem das cordas como sombras em meio à noite. A cidade vira campo de guerra. Lois encara o agente Ômega com armas em punho. Eles se acusam mutuamente, mas percebem o óbvio. Kal está morrendo, e discutir não vai salvá-lo. Então Lois respira fundo e faz o impensável. Ela pede ajuda. Pela primeira vez, dois inimigos se unem para salvar o que ainda resta de esperança. Entre a fumaça e a tensão, surge o implacável pacificador Smith. Com autoridade brutal, ele ordena que ninguém toque em Superman, ou terão suas armas enfiadas goela abaixo. Sua presença irradia poder e ameaça, e ele promete: isso é só o começo. Kal está ferido, muito ferido. A bala não saiu. Lazarus, sempre com inovação, parece ter desenvolvido uma munição que desafia até mesmo a invulnerabilidade kryptoniana. Enquanto o grupo debate, o inimigo irrompe pelos escombros. Ele os encontrou. Usou a tecnologia da bala para rastreá-los. O impacto é devastador. Smith agarra Superman pela garganta e o arremessa com fúria brutal. Kal colide com a parede como um boneco de trapo. E no meio da destruição, Smith exige uma reação. Ele quer que o alienígena sinta dor, quer que ele sofra, quer que ele grite. E Smith não para. Desfere um soco que ecoa como um trovão. Ele pisa, bate, destrói. A violência atinge níveis insanos. E mesmo assim, Kal tenta se levantar. O homem que deveria representar a paz se transforma em um monstro. E o monstro em símbolo de resistência. A luta se intensifica. Kal acerta Smith, mas está enfraquecido. A energia solar foi drenada pela bala. Ele tenta desativar os implantes do inimigo, mas cada golpe que recebe é um passo mais perto da morte. A bala é kryptoniana. E Smith agora se declara servo do deus que Brainiac revelou. O caos atinge o ápice. Smith ataca Kal com fúria cega, ignorando as ordens. As forças de segurança se enfrentam. A cidade é engolida pela tensão. Civis armados saem às ruas. A população se levanta. O povo de Smallville diz: basta! Esta ainda é a nossa cidade. Mas Smith não escuta ninguém. Ele ignora seus próprios soldados. Um deles até tenta seguir ordens superiores e é imediatamente atacado. Smith grita enlouquecido: ninguém me diz como manter a paz. A insanidade explode, e então um soco potente está prestes a atingir Superman. Mas nesse momento, Kal renasce. Em um uniforme incandescente, ele se ergue como uma tempestade solar. Você devia ter ficado bem longe do Kansas. E ativa o seu modo tornado. A velocidade é absurda. Em segundos ele derruba os soldados da Lázaro como se fossem bonecos de papel. Smith mal consegue reagir. Kal o golpeia 1000 vezes em 30 segundos. É um deus em fúria. Mas Smith provoca. Você ainda está se segurando. Cita mortos em Origin-Tal. Provoca o trauma, mas Kal não se intimida. Não mais. Está na hora de responder com tudo. Mas Smith não cai. Na verdade, ele levanta a arma, olhos brilhando em verde e preto. Agora é a minha vez de rir, diz,
e dispara. A radiação explode. Cal é atingido em cheio e começa a cair. Seus sistemas falham, sua força vacila. A máquina quase o desmonta. O mundo escurece, Cal desaba, e Smith ri. Ra's al Ghul, esse é o nome secreto de Deus, ele diz como um fanático. Mas Cal, mesmo ferido, não desiste. Seus olhos ainda queimam em vermelho. Ele não vai deixar a escuridão vencer, não hoje. Quando Smith estava prestes a matar Superman, seu próprio corpo entra em sobrecarga. A conexão com Brainiac o salvou, porque a ordem era clara: Superman não deve ser morto. Nesse momento, Smith está fora de jogo, e agora todos percebem: Kal precisa de ajuda urgente. Mas a cidade pertence a Lazarus, e não há onde correr. Kal suplica por socorro. Lois tenta ajudar, mas tudo parece perdido. Até que um aliado se ergue. Olsen, aquele agente dos Omega Men, assume a responsabilidade. Você disse que sabia como salvá-lo, então faça. E ele responde rápido: preciso de um boom. E é então que o boom acontece. Um portal se abre, disparos cruzam o céu. As forças de Lazarus abrem fogo, mas os Omega Men protegem Kal a qualquer custo. É a última chance. E Lois não pode ir. Ela fica para trás, com o olhar perdido no rasgo azul da esperança que se fecha. Kal atravessa o portal. Agentes correm ao redor. Preparem a enfermaria! Superman está chegando! Há esperança, mas também medo. Porque mesmo ferido, Kal representa algo maior. E agora, a guerra entre Lazarus e a liberdade está longe de terminar. Com um golpe de pura energia e precisão cirúrgica, os Omega Men surgem como uma força libertadora, esmagando a linha de frente inimiga. Estamos aqui para salvar o mundo. Gritam não como soldados, mas como profetas da revolução. Um clarão colossal rasga o campo de batalha e tudo muda. Foram embora. O silêncio após a tempestade é sufocante. A agente Lois Lane ergue as mãos, cercada, rendida, alvo de dezena de armas. Não há mais certezas, não há mais lados, só caos. E a dúvida dilacerante que corrói o fundo da alma. Ela olha para o céu entre lágrimas contidas e respiração trêmula. A pergunta escapa como um sussurro desesperado: o que foi que eu fiz? A câmara congela e o suspense se instala. A guerra está apenas começando. No próximo capítulo, veremos os segredos dos Omega Men. Essa foi uma pincelada da história da HQ do Superman Absoluto, edição número 8. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!